Meu pai de 83 anos me pediu pra poder furinfar o frutinho dele no leito dele de morte. Valeu, galera, tô me aposentando. Algo que eu deixar pra vocês essa fofoca? A minha mãe se separou do meu pai e foi embora quando eu tinha 5 anos. Ninguém entendeu o porquê, ninguém sabia o porquê. Um belo dia, acordamos, minha mãe não estava mais lá, deixou uma carta e sumiu. Ela ligou poucas vezes, disse que não ia contar o porquê, disse que não ia dar explicação, mas que ela não podia mais continuar lá. Nós sofremos muito, mas superamos. Ela continuou com as ligações, mas chegou um momento que ela parou de ligar. O tempo foi passando, nós fomos crescendo, era eu e meu irmão. O meu pai, ele nunca superou essa ida da minha mãe. Eu nunca vi ele com outra mulher, então eu julguei que ele nunca tinha superado. Meu pai sempre foi muito reservado, muito na dele. E meu irmão sempre ficava falando comigo, ele com certeza ficou com outra mulher, a gente não sabe, porque ele não quer trazer outra mulher pra dentro de casa. Mesmo a gente falando que a gente ia aceitar, que a gente ia apoiar, que a gente dava todo o apoio do mundo, ele não queria. A gente entendeu o porquê depois. Os anos foram se passando, eu me casei, tive minhas filhas, meu irmão se casou, teve os filhos dele, ambos saímos de casa. E quando meu pai tinha 83 anos, ele caiu de cama, né, ele ficou doente, ele pegou uma virose, que virou uma pneumonia, ele já era idoso, ele já tinha vários problemas de saúde, porque ele não se cuidava. Então ele ficou indo no hospital, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Com isso ele ficou muito fragilizado, mas ele conseguiu se recuperar um pouco, só que ele descobriu um câncer. Nessas idas ao hospital, nesses exames que ele tava fazendo, tentando se recuperar. O câncer do meu pai foi muito rápido, foi uma tristeza muito grande, foi um ano muito complicado. Meu pai caiu de cama, mas ele não queria ir pro hospital, ele disse que preferia morrer em casa. A gente tentou levar, tentou fazer tratamento, mas não tinha cura, já estava muito espalhado. Começou no estômago e se espalhou pra todos os lados. E foi tudo muito rápido. Até que um belo dia o meu pai me ligou e perguntou se eu poderia ir lá em casa sozinha. Lá em casa, na casa que eu morava com ele antes. E eu fui pra poder ver o que tinha acontecido. Continuamente tô participando dos da Blogs. Eu muito assustada, meu pai ficava em casa, né, com uma enfermeira, eu e meu irmão, a gente se dividia pra poder pagar, pra poder ir lá fazer companhia pra ele. Então assim, a gente nunca abandonava. E ele tava bem, né, na medida do possível, até que ele me ligou e pediu pra eu ir pra lá. Eu fui muito assustada, mas ele falou pra eu não contar pra ninguém, pra eu não falar com meu irmão e pra eu não alarmar ninguém. Tranquilo. Quando eu cheguei lá, meu pai estava deitado, ele pediu pra enfermeira sair, porque ele disse que queria conversar comigo um assunto muito pessoal. A primeira coisa que ele fez foi me contar o porquê a minha mãe tinha ido embora, porque a minha mãe abandonou a gente. E aí ele começou a falar que a nossa mãe tinha descoberto uma traição dele e que ela não conseguiu superar, porque essa traição tinha sido com um homem, né, e que ele era gay, que ele sempre foi gay, por isso que ele era muito discreto, porque ele se relacionava com outros homens, mas de outra cidade, que ele nunca contou isso pra ninguém, que eu era a primeira pessoa que ele tava contando, que ele nunca deixou isso vazar, porque como a gente morava em cidade pequena, ele tinha muito medo do meu irmão ser julgado por isso, ser associado pelo fato de ele ser gay, não tanto pra mim, ele não tinha medo em relação a mim, porque a gente sabe que essa questão pra mulher é mais fácil, mas pro homem é mais complicado, então ele tinha muito medo do meu irmão sofrer preconceito por culpa dele. Eu fiquei chateada porque não tinha motivo pra ele poder esconder isso, porque nós íamos apoiar ele. Nós sempre fomos filhos com a cabeça muito aberta, a gente não tinha preconceito nenhum, até porque ele criou a gente assim. E aí ele me contou que ele sempre teve uma vida dupla, que ele tinha um namorado, que ele namorou essa pessoa durante anos, mas que ele preferiu nunca contar pra ninguém, nunca envolver ninguém nisso. E ninguém da nossa família sabia. Ninguém desconfiava, porque meu pai era totalmente bruto, sabe? Depois que ele me contou tudo, que eu achei que era só isso, ele simplesmente me fez um pedido. Ele falou, filha, eu quero te fazer um pedido. Eu tô bem maluco, eu acho que é um absurdo que eu vou te pedir, mas eu confio em você, e se eu não pedir pra você, não tem mais pra ninguém pedir. E eu não queria falecer, eu não queria ir embora sem sentir isso mais uma vez. Aí eu já fiquei olhando pra cara dele assim, né? Tipo, eu falei, o que foi, pai? Sentiu o quê? Ele falou, filha, eu quero sentir prazer. Eu pensei, gente, será que meu pai vai me pedir pra chamar algum boy pra ele? Eu jurei que era isso, eu achei que era isso, mas piorou. Não era isso. Meu pai falou que ele queria sentir novamente e que ele não tinha ninguém pra poder pedir, que ele não ia se relacionar com qualquer pessoa, que ele não ia furefar com qualquer pessoa, tipo um GP da vida nem nada. Ele abriu uma gaveta, puxou aquele cinto que tem uma vara de Hogwarts na ponta. E aí ele me pediu. Ele tirou também um tubinho de lube e perguntou se eu poderia usufruir dele. Meu pai estava muito debilitado, então ele não conseguiria fazer isso. Ele mal conseguiu abrir a gaveta. Na hora eu fiquei em choque. E eu falei, pai, ele falou, você não precisa me responder agora. Você pode pensar e depois você me responde. Eu falei, tudo bem, levantei e fui pra casa, em choque. Só que piora. Piora porque eu precisava resolver isso. Aí vocês não tem noção do que eu fiz. Continuamente pra partir desde a blogueira. Eu não ia conseguir usufruir do meu pai. Gente, por mais que eu amasse meu pai, por mais que eu queria que ele morresse em paz, que ele falou pra mim que ele queria assistir mais uma vez, que ele queria morrer em paz, porque ele gostava muito, que a gente ele não fazia, que ele sentia falta, que não sei o que ele não tinha nenhuma alegria, ele falou um monte de coisa, não sei o que, eu fiquei, meu Deus do céu, vou ter que usufruir do topo do meu pai. Falei, pai, por que você pediu meu irmão? Que não sei o que, ele falou, filho, isso é mais complicado, você é mais delicada, você entende mais as coisas, seu irmão é homem, não sei o que, meu Deus do céu. Eu entrei em puro desespero, fui pra casa, disse que eu não precisava responder no dia, e eu fiquei a noite toda em clara, sem conseguir dormir, pensando o que eu ia fazer, como é que eu ia falar que não, porque eu não ia conseguir, eu não ia passar por esse trauma, e eu não queria deixar o meu pai mal, entendeu? Eu não queria. E eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que convencer ele a levar um GP lá, alguma coisa do tipo. Só que ele não queria, uma pessoa que ele não conhecia que eu ia pagar. Então o que eu fiz? Eu sentava no sofá, meu marido amor, o que você vai fazer? Nada. Comecei a pensar o que eu ia fazer, Eu simplesmente entrei na rede social do meu pai, porque meu pai era bem ativo, ele era bem moderno, e eu comecei a procurar, ele seguia muita gente, só que eu reparei que tinha umas pessoas que curtiam a foto dele sempre. E tinha um candengo que tinha mais ou menos a idade dele, e que tava sempre curtindo, comentando as fotos dele. E aí eu mandei mensagem pra esse candengo, porque lembra que ele falou que namorava? Eu pensei, será que é esse aqui? Aí eu mandei mensagem. Eu falei, oi, tudo bem, eu sou filho de fulano. Me desculpa perguntar isso pra você, mas eu queria saber se você se relacionou com meu pai. Ele me contou tudo, não sei o quê. E no mesmo momento ele me respondeu, falou que sim, que ele namorou com meu pai durante anos, mas que ele terminou com meu pai, porque meu pai não assumia ele, e ele era assumido, então ele queria ter uma família, não sei o quê e tudo mais. E aí eu perguntei pra ele se a gente queria se encontrar pra conversar, porque eu precisava falar uma coisa muito séria. Ele falou que tudo bem, que a gente podia, eu perguntei se podia ser amanhã, no dia seguinte, de madrugada, amanhã, não sei, pelo amor de Deus. Ele topou, eu chamei pra tomar um café, ele morava em outra cidade, ele veio pra minha cidade, a gente tomou um café super simpático. Ele era um pouquinho mais novo ali que meu pai. E aí eu contei pra ele o que estava acontecendo, falei que meu pai estava pra partir, que não tinha mais jeito, que ele estava bem debilitado, mas que ele tinha me feito um pedido, e contei que meu pai tinha me pedido pra furar o bicho dele. Ele primeiro ficou em choque, tipo, tão em choque quanto eu, porque ele não sabia o que falar. E eu falei, olha, eu não posso fazer isso. Eu sei que ele quer morrer em paz, ele falou que precisa disso. Eu não quero negar isso pro meu pai, mas eu não sei como sair disso.
eu já pensei em contratar uma pessoa, mas ele não aceita uma pessoa desconhecida. E eu não sei o que fazer. Ele ficou olhando pra minha cara assim, com cara de, o que você quer que eu faça? Perguntei pra ele se ele tava se relacionando com alguém, ele falou que não, que estava solteiro. E eu perguntei pra ele se ele poderia fazer isso por mim. Ele ficou acho que uns 10 minutos pensando. Ele falou, olha, eu amei muito seu pai me amou muito, eu terminei com ele só por essa questão dele não querer assumir pra vocês. Mas como eu vou fazer assim, falei, tá, no leito de morte eu vou fazer assim. É só você marcar com ele, me passa o endereço bonitinho e vai dar com ele. Fui pra casa do meu pai na mesma hora e falei, pai, resolvi seu problema. Meu pai, você vai aceitar? Eu falei, não. Lembra do teu ex? Então fui atrás dele. Perguntei pra ele se ele queria, ele me contou que ele tinha resumir a história pra ele. E ele falou que topa passar uma noite com você, que ele quer, que ele tá com saudade. Então tá bom, que ele tá com saudade, que ele te amava, que você foi o amor da vida dele. Na hora o olho do meu pai encheu de lágrimas. Perguntei pra ele se ele topava, ele falou que topava. Graças a Deus. Marquei bonitinha com o cara. Ele chegou, esperei ele na porta, ele entrou, deixei os dois sozinhos e fui embora. Eles passaram noite juntas, não foi só uma, foram várias. Depois daquela noite ele voltou várias e várias vezes. Depois que meu pai voltou a se relacionar com ele, meu pai pôde assumir, porque ele assumiu pro meu irmão também. E a família toda ficou sabendo, obviamente eu não contei pra ninguém o que meu pai pediu. Ele ficou mais um tempo com a gente, ele ficou mais ou menos aí uns 8 a 9 meses namorando com esse cara. Meu pai faleceu e hoje esse namorado dele é uma pessoa, tipo, muito importante pra gente, faz parte da nossa vida, meu irmão se deu super bem também. E foi isso. Essa foi a história da minha vida. Eu tenho um nojo tão grande de mim por ter ficado com o meu próprio pai que vocês não têm nem ideia. Mas eu vou contar como que isso aconteceu. Eu cresci sendo criada somente pela minha mãe. A minha mãe tinha eu e mais 3 filhos. E assim, desde muito novinha, eu lembro que eu sempre perguntei pra minha mãe quem que era o meu pai. E ela só falava que ele não prestava, que eu não tinha que ir atrás dele. E eu confesso que dos meus 12 até os meus 17 anos eu fiquei numa loucura tremenda. Porque assim, nos meus documentos não tinha nada do meu pai, não tinha nada em casa. Eu ficava tentando caçar tudo pra descobrir, né, quem que era ele. Só que depois disso eu pensei comigo, eu nunca vou descobrir. Porque a única pessoa que poderia me falar era minha mãe. E parecia que aquilo ela ia levar pro túmulo. Ok, passou o tempo, eu terminei o meu ensino médio. E ao contrário dos meus irmãos e do restante da minha família, ninguém tinha uma faculdade. Só que eu vi a realidade que eu vivi, né, desde pequena. Porque em casa era trabalhando pra ter o que comer. Então nós nunca tivemos, assim, dinheiro pra sair, pra comprar uma roupa nova. Quando nós íamos comprar roupa era sempre em brechó. E eu queria mudar aquela realidade tanto pra mim quanto pra minha família. Então quando eu terminei o ensino médio, eu já comecei a estudar muito, fiz um cursinho e consegui uma bolsa numa faculdade que, assim, pagava praticamente o valor inteiro da mensalidade. E eu tava tão feliz, e a minha mãe tava tão orgulhosa de mim, porque eu seria a primeira pessoa da família, a primeira filha dela que se propôs a fazer uma faculdade. Eu escolhi a faculdade de fisioterapia, fiz toda a minha faculdade ali, concluí meu curso, e logo que eu concluí, eu já consegui entrar em uma clínica. E foi nessa clínica que eu conheci ele, né, que eu achei que era o amor da minha vida. Ele era um paciente, era bem mais velho que eu, né, só que assim, eu sempre gostei de homens mais velhos, e ele era 25 anos mais velho que eu, e até então ele era meu paciente. Só que nós fomos assim, com o tempo nós fomos nos tornando amigos. Ele falou que era viúvo, que a esposa dele havia falecido com câncer, e que ele tava voltando naquele momento a viver. E ele era muito bem financeiramente também. E com pouco tempo ali de conversa, nós começamos a nos envolver também. E como assim, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, eu sempre esperei dar certo, de fato, pra apresentar pra minha família, postar qualquer coisa em rede social. Então nós ficávamos ali, mas ninguém sabia. A minha mãe percebeu que eu tava feliz, tudo, ela perguntou com quem que eu tava saindo, mas eu falei que eu tinha conhecido uma pessoa, só que só depois que eu soubesse que realmente ia dar certo, eu apresentava pra ela e tal. E assim eu fiz. E nós saímos juntos pra jantar, dormíamos em hotel. Até que depois de uns 4 meses ficando, ele me convidou pra fazer uma viagem. E eu tava de férias no meu emprego. Então eu acabei aceitando e nós fomos pra uma praia no Nordeste. E lá nós curtimos bastante. E quando chegou no quarto dia de viagem, ele me pediu namoro. E foi assim, num jantar. Foi a coisa mais linda. Tava escrito no prato, assim, quer namorar comigo. Eu nunca havia vivido aquilo na minha vida. E a partir daquele momento eu publiquei uma foto nossa em uma rede social minha. Ele me pediu namoro, eu coloquei o pedido ali, marquei ele, né, que nós estávamos juntos. Cara, e quando eu fiz isso, não deu assim nem 10 minutos. A minha mãe começou a ligar, desesperadamente. Quando eu atendi ela já pegou e falou assim logo de cara, parte 2. Parte 2 e final. Quando eu atendi ela já pegou e falou assim logo de cara, vem embora e para de ficar com esse cara agora. Aí eu falei um monte pra ela, né? Falei assim que não tinha lógica, ela tá falando pra eu ir embora, que era pra ela me explicar. E ela falou quando eu chegasse em casa ela me explicava. Eu achei muito estranho aquilo. Eu não ia terminar a nossa viagem. Só que aí eu falei pra ele. E ele também achou muito estranho, ele ficou muito confuso. E ainda falou assim, será que ela não gostou de mim, né? Por conta da minha idade e tal. E do nada, ele me pediu pra mostrar uma foto dela pra ele. E cara, quando eu mostrei a foto, ele ficou paralisado. Ele perguntou pra mim, né, que ano que eu tinha nascido, mês, tudo certinho, porque ele sabia a minha idade, mas ele não acho que não tinha calculado ali. Depois que eu falei isso, ele só falou assim, vambora. E nós tínhamos mais 3 dias, né, de viagem ali. E eu fiquei mais confusa ainda. Em nenhum momento passou o que realmente estava acontecendo ali na minha cabeça. Só fiquei encucada. Por que aquilo tava acontecendo? E eu já tava completamente apaixonada por ele ali. Nós fomos embora. E assim, todo o caminho eu tentava falar com ele, perguntava, mas ele ficava em silêncio. E aí ele pegou e me levou, né, de carro até a casa que eu morava com a minha mãe. Quando eu cheguei lá, a minha mãe viu que eu tava chegando, ela já foi no portão pra receber. E ela já foi pra cima dele, querendo bater nele. Eu só tentava separar, olhava assim, falava assim, o que tá acontecendo, né? Eu fiquei realmente perdida. Ali a minha mãe olhou pra mim e falou assim, esse aí é seu pai. Cara, eu fiquei assustada. Isso eu comecei a chorar muito ali. Falei que não era possível, que não podia estar acontecendo comigo. E depois de todo mundo aparentemente mais calmo, né? Eles me contaram que ele era casado. Minha mãe, ela trabalhou como empregada na casa dele. E os dois tiveram um caso. E quando a minha mãe engravidou, ele simplesmente mandou minha mãe embora. Ele deu dinheiro pra minha mãe. Só que ele falou assim que ele nunca mais queria saber dela. Inclusive ameaçou a minha mãe. Que se ela fosse atrás dele, acabasse com a família dele, ele ia acabar com a minha mãe. E a minha mãe simplesmente saiu da vida dele e nunca mais quis saber dele. Naquele momento eu só conseguia sentir raiva dele. Sentir nojo de mim. Eu não sabia o que pensar, sabe? Ele tentou falar pra mim que se eu precisasse de alguma coisa, eu falei que eu não queria mais ir em contato com ele. Eu entrei em uma depressão tão grande. Eu passei minhas férias chorando. Sabe? Eu pedia perdão pra Deus ter feito aquilo, mas de fato eu não sabia. Parece que todo o sentimento que eu tinha por aquele homem, como homem, virou um pavor, ele virou um nojo. Por eu ter ficado com ele. Por eu saber tudo que ele havia feito com a minha mãe lá atrás. A minha mãe ela também ficou muito mal. Ela se culpou muito porque ela nunca me falou quem que era meu pai. Sim, isso faz 3 anos que aconteceu. Ele não foi mais na clínica que eu trabalho. Eu não tive mais contato com ele. No começo ele até tentou me ligar, pedia perdão, tentou falar com a minha mãe, mas a gente cortou totalmente a relação. E até hoje a minha mãe se sente muito mal por tudo isso. Eu hoje passo por psiquiatra. Eu tenho nojo de mim. Eu tenho nojo de me olhar no espelho. Sabe, eu fiquei com meu próprio pai. Eu tive relação. Eu não consigo conviver com isso. Eu nunca mais consegui me envolver com nenhum homem. Principalmente homem mais velho. Eu não tenho mais vontade de ficar com ninguém mais velho. Eu tenho pavor. E eu não sei quando que eu vou conseguir colocar a minha cabeça em ordem. E pra mim ter descoberto aquilo da forma foi a pior forma. Até hoje eu pergunto pra Deus por que ele fez isso comigo. Tá? Por que eu deixei pregou essa peça comigo. Eu acredito que eu não merecia isso, porque eu sempre me esforcei tanto. Mas eu espero um dia entender, né? Por que isso teve que acontecer. E eu
desisti de me casar porque um dia antes do meu casamento, à noite, o meu noivo me mandou um vídeo dizendo que só se casaria comigo se eu soubesse fazer aquilo que a moça estava fazendo no vídeo. Aí vocês pensam que é um vídeo de questões assim de furivação? Quem dera, gente. Quem dera, porque isso aí a gente aprende. Eu não era nenhuma santa, eu sabia fazer quase tudo, pendurar no teto borboleta paraguai. Eu falei, não vai ser um problema pra mim. Só que quando eu abri o vídeo achando que era em questões de furivação, não. E eu fiquei chocada com o que eu vi. Eu conheci o meu noivo há 9 anos. E aí, Jesus abençoou, ele resolveu me pedir pra poder casar com ele. Eu aceitei, né? Eu já tava formada, ele também, nós já tínhamos a nossa profissão. E aí a gente começou a organizar pra poder fazer o nosso casamento. Eu morava na minha casa, ele morava na casa dele. A gente realmente quis fazer as coisas tudo certo, estudar primeiro e tal. Então quando ele me pediu um casamento, eu fiquei muito feliz. Porque assim, já tava na hora. Aí, tranquilo, eu conhecia ele, como eu falei pra vocês, há 9 anos, a minha família conhecia a família dele. Era tipo assim, um relacionamento bem sério. Eu não esperava de jeito nenhum que aquilo fosse me acontecer. Se alguém me falasse isso alguns anos atrás, eu ia morrer de rir da cara da pessoa, porque o Otávio, meu noivo, nunca faria um negócio desse. Casamento todo resolvido, tudo pago, faltando um dia pro casamento. Era de noite, foi uma pilha de nervo, né, na minha casa, com a minha família. Minha mãe tava lá pra poder me ajudar. Eu não tava, assim, com contato com o noivo, né, porque a gente já tinha se despedido, agora a gente ia se encontrar no dia seguinte no altar, toda aquela coisa. Quando o meu celular, né, apitou uma mensagem, eu fui ver, era meu querido noivo. E aí ele me mandou, bem sério, eu achei isso estranho, meu noivo não era uma pessoa séria. E aí ele falou, eu só vou me casar com você se você souber fazer o que essa moça do vídeo tá fazendo. E aí ele me mandou o vídeo. Quando ele mandou essa mensagem, ele esperou um pouco, né, antes de mandar o vídeo. E eu juro pra vocês que eu achei que era alguma coisa em relação à furiação. Porque o meu noivo, ele era muito rapaz, e eu não ficava pra trás. A gente gostava de praticar ali o ato da carne. Então eu achei que era uma brincadeira, sabe? Eu realmente achei que era uma brincadeira. Porque, né, que noivo que manda um dia antes do casamento, de noite, faltavam algumas horas pro casamento, dizendo que só vai se casar se a noiva souber fazer tal coisa. Só que eu achei estranho porque ele não botou nenhum emoticonzinho de brincadeira, nem nada do tipo. Aí eu fiquei, assim, meio desconfiada. Tanto que eu, no auge da minha inocência, achando ainda que era uma brincadeira, mandei pra ele assim, eu vou fazer tudo o que você quiser, meu amor, que não sei o quê. Achando que ele tava brincando, né? O vídeo tava carregando. E aí o vídeo carregou e eu vi. Era simplesmente um vídeo, numa plataforma qualquer, de uma moça ensinando como que tampava hematomas. Sabe, essa moça tinha feito a rinoplastia na época, não me lembro. E aí ela ficou com os olhos roxos, né? Ficou aqui roxo. E ela tava mostrando os truques, qual cor usar pra neutralizar e tudo mais, que você precisaria pra poder tampar literalmente aquele machucado, que parecia assim, como se ela tivesse apanhado, sabe? Mas era nítido que era de uma cirurgia. Eu me assustei e mandei pra ele, como assim? O que é isso? E aí é aquele momento que você vê que você realmente não conhece as pessoas. Porque eu fiquei com ele 9 anos. Eu namorei com ele 9 anos, convivi com ele, com a família dele. E eu não sabia de absolutamente nada disso. E aí ele começou a falar pra mim que ele tinha uns problemas, que quando ele ficava alterado, né, ele perdia o controle. E que isso nunca tinha acontecido porque a gente só namorava, né? Então ele conseguia controlar, mas que ele não garantiria nada no dia a dia. E que a família dele não podia saber desse lado dele, né? Que ele estava me contando pra eu escolher me casar ou não com ele. Mas que basicamente ele tava dizendo, eu posso perder o meu controle, posso esbufetar tua cara e quero que você aprenda a tampar os hematomas. Foi isso que ele falou na minha cara. 9 anos com ele, gente, juro pra vocês, 9 anos com ele. Nunca nem suspeitei disso. Ali eu não respondi mais ele, mostrei a mensagem pra minha família, né? Printei tudo, mandei pra família dele. Se eles não podiam saber, agora eles estavam sabendo. Cancelei o meu casamento, ele implorou pra não, pediu perdão, garantiu que ia se controlar, que não sei o quê, mas eu não quis arriscar. Se ele me mandou essa mensagem um dia antes da gente se casar, era porque isso podia ser uma realidade. Eu me separei, cancelei o casamento, que deu pra pedir dinheiro de volta. Eu pedi o que perdi, pronto, acabou. Ele tentou voltar diversas vezes, mas eu nunca mais quis saber dele. Mas eu é que não vou arriscar ficar apanhando de macho. Eu esperei o meu marido por 15 anos depois que ele foi embora com a amante. Eu me casei muito nova, com 18 anos, virgem, e eu me casei com o meu primeiro e único namorado. Na época, eu tinha 18 anos e ele tinha 20. Compramos o nosso apartamento, deixamos o nosso apartamento do jeitinho que a gente sempre sonhou. E no primeiro ano de casamento, eu engravidei da nossa filha, que inclusive foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E assim, o meu marido, ele sempre foi um ótimo pai, um ótimo marido, uma ótima pessoa. Porém, com 3 anos de casamento, o meu marido, ele mudou muito comigo. Ele passou a não me procurar mais como antes, não me dava tanta atenção. Quando eu chegava nele pra fazer um carinho, pra dar uma atenção pra ele saía. E essas coisas começaram a me incomodar porque isso não era normal. Nós sempre tivemos uma relação muito gostosa. Cheguei nele, conversei com ele, mas segundo ele, estava tudo bem. E meses depois, o meu pai descobriu que meu marido estava me traindo. Aquela notícia quase me matou, gente, porque a minha família era tudo pra mim. Eu não conseguia me imaginar sem a minha família. Conversei com o meu marido e ali ele assumiu tudo. E não só assumiu, como ele arrumou as coisas dele, ele foi embora pra morar com a amante. Eu não consegui aceitar toda essa situação e eu entrei em depressão. E assim foi por 2 anos, uma depressão profunda, sabe? Mas com a ajuda de Deus, da minha família, da minha filha, que é tudo pra mim. Parte 2. Então, com a ajuda da minha família, com a ajuda de Deus, com a ajuda da minha filha, que é tudo pra mim, eu consegui sair da depressão. E quando eu saí da depressão, eu fiz uma promessa que eu ia viver a minha vida, só que nunca mais eu ia me casar novamente, ou sair, ou até conhecer alguém novamente. Eu prometi pra mim mesma que eu ia esperar o tempo que fosse preciso pro meu marido voltar pra mim. Pois quem deu a minha família foi Deus, então ninguém tinha o direito de tirar a minha família de mim. Na época, os meus pais, a minha filha, eles não concordaram com a minha atitude, eles não concordaram com o que eu estava fazendo. Vieram vários e vários pretendentes nesses anos todos, pretendentes até bons, só que eu não quis. Estava focada ali na minha promessa. A única coisa que eu realmente queria era orar para que Deus restaurasse a minha família, o meu casamento. E depois de 15 anos, num certo dia, eu descobri que o meu marido tinha separado da amante dele. E por ironia, o motivo era que ela traiu ele.
E foi assim que nós voltamos a conversar, nos aproximar ali novamente. Ele sempre vinha conversar comigo, pedir conselhos, porque ele não estava bem. Eu sempre dava conselhos pra ele com base naquilo que eu achava que era certo. E aos poucos nós fomos nos aproximando mais e mais, cada vez mais, até que um certo dia, chorando, ele me pediu perdão por tudo que ele tinha feito pra mim, e ele disse que ele descobriu que ele ainda me amava. Ele disse que ele tinha se arrependido de tudo que ele tinha feito e me pediu mais uma chance. E desde então, eu tive a minha família de volta. Meu marido, ele voltou pra casa depois de muitos anos. Hoje faz um tempinho já que nós voltamos, né, atualmente, e nós estamos muito bem. Recentemente a minha filha, ela foi embora, né, ela foi pra fora pra estudar. Então nós estamos vivendo meio que uma lua de mel novamente, uma segunda lua de mel. E não, eu não me arrependo nem um pouco de ter esperado todos esses anos. Pode ter certeza que pra mim valeu muito a pena.